Bom dia, povo abençoado por Deus, paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho do ano de 2021. Eu sou Moisés Ferreira, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular em bairro Botafogo, Nova Iguaçu. Minha pastora é a pastora Vilma Ferreira. Esse é o Café com Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus glorioso, Deus bondoso, Deus ao qual temos devido todo o louvor e toda a nossa adoração. Deus que tem sido longânimo para conosco, Deus que tem sido aquele que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita, Deus que tem sido aquele que nos renova dia após dia, Deus que tem sido aquele que nos mantém de pé, mesmo em períodos difíceis, mesmo em períodos conturbados no aspecto físico, Tu és aquele que nos mantém de pé. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados, muito obrigado pelo Teu favor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso deitar e adormecer. Muito obrigado pelo nosso despertar e levantar. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que pudemos oferecer para Ti na noite de ontem. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras que vão nos persuadindo a permanecermos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado pelos Teus filhos que Te servem na IEQ, em bairro Botafogo. Muito obrigado pelas curas que se vão empreendendo no meio das famílias. Muito obrigado, Senhor. Que seja esta segunda-feira uma segunda-feira muito abençoada na Tua presença. Que a Tua palavra que vai ser trazida agora, Senhor, seja uma palavra de renovo, de fortalecimento, de paz, de alegria, de confiança, de autoridade para que nós possamos vencer o inimigo. Que sejam palavras de sabedoria, que sejam palavras de unção para todo o nosso ser, para a nossa casa física, para a nossa casa espiritual. Senhor, continues Tu a trabalhar. Visites o Teu filho, Deoclésio, ali naquele hospital, fortaleça Teu filho, orienta os médicos, enfermeiros e profissionais que cuidam do Teu filho, sustenta a Daniele, sustenta, Senhor, a nossa família em nome de Jesus. Senhor, visita outros tantos que estão necessitados da Tua presença, a Dona Edir, a Cíntia, o Seu Pedro, Senhor, a pastora Vilma, o pastor Alberi, o pastor Henrique, se recuperando, Senhor, das enfermidades, a pastora Viviane e o pastor Eduardo Merencio. Senhor, que Tu possas tratá-los a todos, que Tu possas fortalecê-los a todos, que Tu possas animar a todos, para que possamos prosseguir em Tua presença, fazendo a Tua vontade, fazendo a Tua obra, sem jamais pararmos, sem jamais, Senhor, retrocedermos, sem jamais olharmos para trás, porque o Teu filho, o apóstolo Pedro, pergunta para Ti, e a pergunta permanece para nós: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, Senhor, não há outro caminho que possamos seguir, não há outro que para quem nós devamos nos curvar, não há outros para que nós coloquemos, Senhor, nenhum tipo de sacrifícios, mas é somente a Ti, somente por Ti e somente para Ti que nós nos entregamos, Senhor. Muito obrigado. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, palavra de Deus nessa manhã. Ana, bom dia, minha amiga. Paz esteja contigo. Tia Zanza, bom dia. Paz esteja contigo. Mônica, minha irmã, bom dia. Paz esteja contigo. Palavra de Deus nessa manhã no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, diz a palavra: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão:
6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então Jesus está mais uma vez ensinando na sinagoga, e esse dia é o dia de sábado. E ali estavam aqueles que seguiam Jesus, e muitos queriam ouvir palavra. E nossa mensagem nessa manhã é o padrão cristão. Meu amado e minha amada, o padrão cristão. O padrão cristão passa por não haver um padrão certo para as coisas acontecerem. Você está entendendo que isso está entre aspas. O padrão cristão é de quebrar padrões para abençoar vidas. Então, o padrão cristão primeiro passa pelo ensino. E Jesus diz a palavra no capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, porque a sinagoga era onde os escribas e normalmente os fariseus iam para ensinar, e ali eles falavam da palavra, ministravam a palavra, interpretavam a palavra ao seu modo, interpretavam a lei e os profetas ao seu modo. Porém, agora está Cristo no meio deles, e estando Cristo no meio deles, ele vai interpretar a palavra como ela devia ser interpretada. Ele vai ensinar a palavra e vai fazer valer a palavra da forma como ela deveria, não da forma como os maiorais da época queriam. Não, a palavra hoje não é da forma como o pastor X ou Y ou Z. Maria, bom dia, paz esteja contigo. Não é da forma como o pastor X, Y ou Z ou o irmão fulano de tal quer pregar. Não, a palavra é de acordo com aquilo que está escrito nos 66 livros da Bíblia. A palavra, ela foi escrita por mais ou menos 40 homens num prazo de mais ou menos 1.600 a 2.000 anos, mas ela é de Gênesis a Apocalipse. Ela é toda interligada porque ela foi gerada no coração de Deus para cada um de nós. E naquele tempo, os homens queriam impor não as vontades de Deus, mas eles queriam impor as suas próprias regras. Como nos dias atuais, alguns não tentam colocar a palavra de Deus, que é amor, que é bondade, que é longanimidade, mas querem colocar imposição sobre outros. E assim, as pessoas não são doutrinadas da forma como deveriam ser. Então, o padrão cristão é o nome da nossa mensagem hoje. E o padrão cristão passa pelo ensino. 13:10 de Lucas. O padrão cristão passa pela bondade. Ei, meu amado, se você quer manter um padrão, ele vai passar automaticamente pela bondade. O padrão cristão passava pela bondade, porque diz a palavra, versículo 12, vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, aquela mulher provavelmente entrava na sinagoga nesses 18 anos ou alguns anos, mas vamos colocar que sejam 18, ela entrava na sinagoga esperando receber algo diferente. Ela entrava ali esperando receber cura, esperando receber uma palavra de transformação, uma palavra de renovo. Muitos entram pelas igrejas ou pelas portas das igrejas desesperados, com doenças do corpo, outros com doenças da alma, outros com doenças espirituais, necessitando serem reparados, necessitando serem olhados de maneira diferente. E agora Jesus olha para aquela mulher com um olhar de bondade, e olhando para ela com um olhar de bondade, diz o versículo de número 12 do capítulo 13 de Lucas, ei, mulher, estás livre da tua enfermidade.
Então o padrão cristão passa pela bondade. Jesus Cristo viu que aquela mulher passava por dificuldades e no versículo 11 vai dizer que aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade havia já 18 anos. E provavelmente a sociedade da época olhava para ela e não via nenhuma condição de cura para aquela mulher. Não tinha nenhum olhar de bondade para aquela mulher. Mas agora chegou aquele que muda padrões para abençoar vidas. E ele, falando com aquela mulher, ele vai dizer que ela seja livre da sua enfermidade, porque há 18 anos já o espírito encurvava o corpo daquela mulher. Ei, meu amado, Deus te dá autoridade para que você também possa curar, para que você também possa livrar a outros que estão com espíritos de enfermidade, estão possessos por demônios. Deus te dá autoridade, como diz Marcos no capítulo de número 16, que você possa curar e transformar vidas em nome de Jesus. O padrão cristão é diferente do padrão que se tinha à época. E no capítulo 13, versículo 14 de Lucas diz a palavra: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. O chefe da sinagoga ficou indignado, essa é a palavra. Mas ele ficou indignado porque Jesus diz no versículo 13 que Jesus vai impor as mãos sobre aquela mulher e ela imediatamente vai se endireitar e ela começa a dar glórias a Deus. E o chefe da sinagoga fica indignado porque vê em Cristo um padrão diferente de ação. Jesus Cristo não olhou porque era uma mulher. Jesus Cristo não olhou porque era sábado. Jesus Cristo não olhou para a multidão que estava ao redor. Jesus Cristo olhou para o problema que aquela mulher enfrentava. Cláudia, bom dia e bom trabalho. Paz esteja contigo. Jesus Cristo olhou para aquela mulher, para as dificuldades que ela já passava, e ele, como sabe de todas as coisas, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele conhecia que aquela mulher estava padecendo daquela enfermidade já há muito tempo, e então agora ele impõe as mãos sobre aquela mulher e ela é curada. E isso vai trazer uma indignação ao chefe da sinagoga, e o chefe da sinagoga vai dizer: há 6 dias que podem vós serem curados, mas não no sábado. Mas o padrão cristão é diferente. Meu amado, siga o padrão cristão, ele é diferente. Assim como muitos seguem o padrão de vestimenta, assim como muitos seguem o padrão de corte de cabelo, assim como outros seguem o padrão de maquiagem, assim como outros seguem o padrão de calçados, assim como outros seguem o padrão de gíria, de linguajar. Meu amado, siga o padrão de Cristo, porque na diferença que Cristo faz, você vai fazer diferença também no meio onde você vive. O padrão cristão é diferente. Então, no padrão cristão, aquela mulher podia sim ser curada no dia de sábado. O mundo trabalha com padrões que eles próprios não cumprem. Elisângela, bom dia, paz esteja contigo, bom trabalho, minha amiga. O mundo trabalha com padrões que eles próprios não cumprem. E no capítulo de número 13, versículo 15, diz a palavra: disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber?
Então, Jesus Cristo está falando com aquele chefe da sinagoga e com todos os demais que nos seus corações o questionavam. Como pode alguém curar num dia de sábado? O padrão de cristão é diferente. E ele curou aquela mulher no sábado para dizer para eles, não há padrão quando se tem que abençoar vidas. Não há padrão de horário, não há padrão de dia da semana, não há padrão de povo ao qual aquele indivíduo pertence, não há padrão de raça a qual aquela ou aquele indivíduo pertence, porque o padrão cristão é o de abençoar vidas. Meu amado, sinta-se abençoado nesta manhã. Minha amada, sinta-se abençoada nesta manhã, porque Deus está falando conosco que o padrão cristão está trazendo diferença para a sua vida. Então aquela mulher foi curada num sábado e Jesus vai mandar na lata, desculpa a expressão, vai mandar na lata daqueles que eram dele adversários. Ele vai dizer, por acaso, se a sua jumenta ou o seu jumento ou o seu boi estiver com sede, tu não desprendes o teu animal para que possas beber água? Então como é que eu não desprenderia desse espírito de imundícia? Essa mulher que já há 18 anos estava presa, possessa e andava encurvada. O padrão cristão transformou a vida daquela mulher. O padrão cristão pode transformar a sua vida. Ei, meu amado, como hoje os jovens e até alguns mais velhos andam com a calça rasgada porque acham que é o padrão. Outros machos andam com calcinhas apertadas porque acham que é o padrão. Outros andam fazendo as suas nada contra. Só estou relatando para depois não virem a acusar-nos. Outros fazem sobrancelhas porque dizem que hoje é o padrão fazer os homens as suas sobrancelhas. Outros andam com o cabelinho cortado de uma forma diferente do que se fazia há 15, 20 anos atrás, porque acham que hoje esse é o padrão. E o padrão de Cristo é para abençoar vidas, não é para deixar que vidas estejam presas por nada. Meu amado, Jesus Cristo nos dá liberdade de ação. Jesus Cristo nos dá liberdade de movimento. Jesus Cristo nos dá liberdade para que nós possamos avançar mediante a sua palavra. E agora a palavra diz para nós, Jesus Cristo falando em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim, e foi o que aquela mulher fez, ela foi até Cristo, e é aquilo que eu e você precisamos fazer, é irmos até Cristo, porque no padrão dele pode nos abençoar, e ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 11:28 de Mateus. Ei, você que está cansado, sobrecarregado, você que está passando por processo de enfermidade, você que está passando por processo de tristeza, de angústia, você que está passando por processo de aflição, o meu Deus, o Pai, o Filho, eles dizem para você nessa manhã, e o Espírito Santo, que é o Consolador, estão dizendo para você nesta manhã, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O padrão de Cristo é para aliviar sofrimento, o padrão de Cristo é para curar as dores do corpo, da alma, do espírito, o padrão de Cristo é para abençoar vidas, seja de preto, seja de branco, seja de velho, seja de jovem, seja de rico, seja de pobre, seja de natural da terra ou estrangeiro, seja de servo ou seja de livre, o padrão de Cristo é para abençoar vidas. Sinta-se abençoado nesta manhã, sinta-se no padrão cristão nesta manhã. E diz a palavra ainda no versículo de número 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ei, meu amado, aprenda do Senhor, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquela mulher agora, depois de 18 anos, aquela mulher está renovada, aquela mulher está transformada, aquela mulher não anda mais encurvada, aquela mulher anda de forma correta, ereta, aquela mulher anda de forma que pode adorar e glorificar ao Senhor. Ei, você que conhece o padrão cristão, adore
glorifique ao Senhor e diga para Ele: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és o dono da minha vida, Senhor, Tu és aquele que me indica os caminhos pelos quais eu preciso andar e seguir. Meu amado, siga no padrão cristão e tu verás que as bênçãos recairão sempre sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. E ele diz, Jesus Cristo, no versículo de número 30, ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, meu amado, os fariseus, os saduceus, que eram maioria entre os judeus naquele momento, os escribas, eles tinham jugos pesados, eles tinham fardos pesados sobre o povo, mas agora está no meio deles Jesus Cristo, aquele que doutrina, aquele que ensina, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, e está no meio de nós, porque ele vive e para sempre viverá. Está no meio de nós aquele que cura, que liberta, que transforma. Creia nisso e tu serás abençoado ou abençoada como aquela mulher foi abençoada. E não importa se é de madrugada, não importa se hoje é segunda-feira, não importa se depois de amanhã será quarta-feira, o importante é que Deus faz transformação no meio do seu povo, e ele transformou aquela mulher para que muitos outros pudessem ver que todo o poder no céu e na terra pertencem a ele. Ele conhece todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. E diz a palavra: o padrão cristão consiste em abençoar vidas e lhes trazer curas, renovos, alegrias e paz. Ei, meu amado, receba tudo isso em nome de Jesus. E ele diz, Jesus Cristo, no versículo 16 do capítulo 13 de Lucas, ele diz: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus Cristo está batendo de frente com o principal da sinagoga e todos os seguidores. Então, tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Ei, no padrão cristão, o adversário vai se envergonhar sempre. No padrão cristão, o adversário não tem vez. No padrão cristão, o adversário vai cair, porque somos nós que temos o poder dado por ele para curar, para livrar, para libertar, para restaurar vidas e famílias em nome dele. O padrão cristão diz que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E ele, como é o mesmo de ontem, ele é hoje e será eternamente. Se ele realizou com aquela mulher naquele tempo, ele pode realizar hoje e pode realizar num futuro próximo ou num futuro mais distante. Jesus Cristo permanece o mesmo. O padrão cristão não segue regras específicas. Eles achavam que Jesus Cristo só podia curar se fosse de domingo a sexta, mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que não há padrão específico, apenas faz valer o que está escrito ser cumprido. E estava escrito na palavra que podia se haver cura, e está escrito ainda que pode se haver cura e pode haver transformação. O padrão cristão traz mudanças aos que o seguem. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 34, para nós fecharmos a palavra nesta manhã, diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque foi Cornélio, um centurião, quem o chamou à sua casa. E Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então Jesus Cristo é o Senhor de europeus, de americanos, de africanos, de asiáticos, dos que nascem na Oceania. Jesus Cristo é o poder
para todos. Jesus Cristo é o Senhor de todos. E diz a palavra: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte. E meu amado, Jesus Cristo está com Pedro, e Pedro vai estar na casa de Cornélio, e olha o padrão cristão das coisas acontecerem. E agora, lá na casa de Cornélio, diz a palavra: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Padrão quebrado mais uma vez. Eles foram batizados primeiramente com o Espírito Santo, e só depois então eles vão ser batizados com água. Ei, meu amado, o padrão é abençoar vidas. Sinta-se abençoado em nome de Jesus. Sinta-se abençoada em nome de Jesus. E não siga o padrão do mundo, não siga aquilo que te impõe, mas siga o padrão de Cristo, de ver e de fazer todas as coisas. Que Deus te abençoe de forma exuberante nesta segunda-feira e em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Que tu possas estar, Senhor, continuando a abençoar as vidas que querem te seguir e que fazem força para estar em tua presença. Senhor, que tu possas abrir portas de emprego, que tu possas curar os que estão enfermos, que tu possas, Senhor, tratar aqueles que estão caminhando para os seus cursos, escolas, faculdades, para os seus trabalhos, que tu possas, Senhor, tratar os que estão com seus corações entristecidos, enlutados, que tu possas, Senhor, modificar as formas de ver, de pensar e de agir daqueles que andam contrários à tua vontade, e que tu possas fazer valer aquilo que está escrito na tua palavra. E que nós sejamos muito abençoados, Senhor, que nós sejamos receptivos àquilo que nos chega ao ouvido ou àquilo que chega à nossa visão, que tu estejas, Senhor, fazendo grandes obras e proezas e prodígios e maravilhas no meio do teu povo, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos livrar de toda tristeza, de toda dor, de toda aflição, de toda angústia, que tu possas estar enxugando lágrimas, que tu possas estar pavimentando caminhos pelos quais haveremos de passar, que tu possas, Senhor, estar conosco em todo o tempo, como até aqui tu esteves, e que nós recebamos do melhor que está em Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado, minha amada, hoje... Emerson, bom dia, paz esteja contigo, bom trabalho. Hoje é segunda-feira, amanhã, terça-feira, estaremos na IEQ, em bairro Botafogo, a partir das 19 horas. E na quarta-feira estaremos aqui novamente com o nosso Café com Cristo. Que Deus abençoe de forma abundante e transbordante a sua vida, em nome de Jesus. Bom dia, paz seja convosco.